Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um podcast e hoje eu estou com dois convidados aqui mais do que especiais. São dois diretores lá do Sindaem. Sindaem é o Sindicato de Saneamento lá do Paraná. Eles vieram aqui acompanhar a nossa luta contra a privatização da Copasa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e infelizmente não trouxeram boa sorte, viu? Eles trouxeram um azar para nós, perdemos a votação, 53 deputados lá votando pela privatização, mas enfim, né? Sirva de experiência. Meu amigo Marcelo Tanaka, obrigado por estar aqui hoje. Jack Chan do Paraguai, né? Brincadeira, não é Tanaka o nome dele não, mas é Marcelo. Ele é o diretor de formação lá do sindicato. E esse aqui é o companheiro Nivaldo, que é o diretor de comunicação. Vou passar a ancoragem para eles me fazer as perguntas. Não. É um bate-papo. É um bate-papo? É um bate-papo. Aí eu achei que eu ia passar para vocês então. Não precisa ficar tão rígido. Então vamos lá então. Deixa com vocês então, para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Porque a questão aqui, quando nós recebemos o seu convite para participar do evento, foi até uma surpresa, né? O Nivaldo, ele chegou para mim e ele falou: Marcelo, vai ter um evento lá em Belo Horizonte e eles estão tentando privatizar a companhia de saneamento. Falei, quando vai ser? Amanhã. Falei, nossa, amanhã? E ele teve que se desvencilhar dos processos lá, porque ele é responsável do tratamento de água, e os companheiros fizeram essa cobertura da saidinha rápida do nosso amigo e aí a gente conseguiu chegar a tempo de presenciar esse momento histórico que em Minas Gerais está vivendo agora, entende? Então, uma grande questão que a gente observa hoje na situação é que é uma cópia de todo o processo que aconteceu no SEDAI, na Sabesp, e aqui foi a bola da vez. Mas é um processo histórico, porque a reestatização, né, que ocorre hoje lá no mundo, são 868 companhias que foram reestatizadas, e todas têm um rito processual de reversão. Então eu acho que tudo é possível, a luta não está perdida, foi só uma batalha. Um momento em que as pessoas estão querendo voltar à questão do financiamento, o rentismo. E aí é esse processo que eu gostaria que você fizesse um tratamento histórico. Porque, não, você pode falar, pô, não tem problema. A questão aqui é que, por exemplo, quando o Sindágua sentiu e iniciou o processo de combate sobre essa solicitação do Zema de privatização da companhia. Você pode contar pra gente? Ô Marcelo, com todo prazer, viu? Com todo prazer eu falo sim, mas primeiro eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês aqui hoje. Vocês saíram lá do Paraná, cortaram o estado de São Paulo, né? E depois chegaram aqui em Minas Gerais para acompanhar a nossa luta contra a privatização da Copasa. Tenho uma gratidão imensa por vocês. Além de amizade, né, que a gente tem uma gratidão. Eu iniciei aqui brincando, falando Marcelo Tanaka, pela amizade que a gente tem, né? Não é só por cada característica, mas esse rapaz é inteligente igual um japonês mesmo. Mas vamos lá, você já colocou um belo histórico aí com relação às privatizações e como o que está acontecendo no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está reestatizando esse setor, que é um setor estratégico para o desenvolvimento dos estados, do município e do próprio país. Nós estamos indo na contramão do mundo, no mesmo momento em que São Paulo está sofrendo por causa da privatização desse setor. Lá em São Paulo, depois privatizou a energia elétrica, lá basta ter um ventinho que dá apagão. E aí vocês que são no setor de saneamento básico, vocês sabem que deu apagão, também falta água na casa do consumidor. Mas lá falta não é só por causa de energia, não. Lá falta água por falta de investimento, porque demitiu o trabalhador, porque está descartando investimentos nos locais mais carentes que tem no estado. Então essas são as consequências de uma privatização. Aqui em Minas Gerais, o Romeu Zema, ele foi eleito prometendo privatizar a companhia. E ele foi eleito contando mentira para a sociedade, falando que privatizando iria acabar com o monopólio e que iria acabar com o cabide de emprego e que a empresa ia passar a ser eficiente. Vocês sabem
tão quanto eu que esse setor é um setor que tem um monopólio natural. O cliente, depois que a Copasa for privatizada, e ainda tem uma batalha muito grande até isso acontecer, a gente espera que a gente vença essa batalha, ele não vai ver 2, 3, 4, 5 redes de água passando na sua porta para escolher em qual rede ligar. Porque se trata do monopólio natural. Então ele vai ter essa primeira decepção. Privatização não traz concorrência para o consumidor. Com relação à ineficiência, a Copasa ela é a melhor, desculpa vocês que são lá do Paraná e que trabalham na Sanepar, mas é a melhor empresa de saneamento que tem no país, né? Ela disputa muito com a Sabesp e com a Sanepar. A Sanepar ganha prêmios nacionais de qualidade de saneamento básico todos os anos, a Copasa também ganha. Então nós podemos falar que nós trabalhamos nas melhores empresas que tem no país, né? Copasa, pelas dificuldades que existem aqui no nosso estado, eu afirmo que ela é muito melhor do que a Sabesp do que a Sanepar. Sabe por quê? Porque nós moramos num estado muito desigual, um estado que tem 853 municípios e com diversas desigualdades entre eles. Tem a região dos vales ali do Jequitinhonha, Mucuri e norte de Minas, que está concentrada em sua grande maioria, como regra, cidades pequenas, com IDH baixo, cidades com renda per capita muito pequena, onde existe uma crise hídrica muito intensa, onde pessoas morriam por causa de uma epidemia de cistose naquela região. E a Copasa, quando entrou nesses municípios, Copasa e Copanor, trouxe saúde pública, trouxe desenvolvimento. Então nós estamos falando aqui de cidades deficitárias, cidades onde o privado não quer chegar. Então daí a nossa preocupação. Tem gente que faz uma confusão com a atuação do sindicato como se a gente estivesse ali lutando só por causa de servidor, e não é. O conhecimento que a gente adquire nessa luta em defesa do saneamento básico, não somente aqui em Minas Gerais, mas no país, como você também disse na sua fala, né, com relação a SEDAI, a Corsan, a Sabesp, essa luta ela entrega para a gente grandes responsabilidades. Sabe aquela frase do tio Ben? Tio Ben lá do tio do Peter Park? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A partir do momento que você vira sindicalista e que você começa a pegar conhecimentos, você tem a responsabilidade de transmitir esse conhecimento para a sociedade. Então não é uma defesa de trabalhador, é uma defesa do desenvolvimento do nosso estado. Então Minas tem 853 municípios. Minas Gerais tem apenas 2 cidades com IDH muito alto, que é esta que nós estamos, que é a capital mineira, Belo Horizonte, e Nova Lima. Enquanto São Paulo, a maioria das cidades tem DH, ou alto ou muito alto. Minas Gerais, a maior parte dos municípios, Nivaldo, tem DH ou médio ou baixo. Assim, só para contribuir, Eduardo, o que a gente nota? Um contraste muito grande, né? Ao mesmo tempo, pela região que a gente entrou ali, você passa por Capitólio, vê uma riqueza muito grande. Justamente. Tem a região do norte de Minas, que é a região do Vale, que você já citou, uma região que sofre muito, né? Então, é uma situação, um estado, assim, de certa maneira, difícil de você tem que ter muito jeito, né? Para tratar essa situação. Justamente isso aí, Divaldo, porque Minas Gerais é um estado que você não pode comparar com os outros estados. Você passa por algumas cidades ricas, algumas cidades mais desenvolvidas, regiões que têm chuva, regiões que têm ali a vegetação muito boa, verde, e outras regiões de seca. A região dos vales que eu citei aqui se compara com a região do Nordeste do nosso país. Então não podemos comparar Minas com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Paraná, com nenhum estado. Então a Copasa, ela já universalizou a água na sua região de abrangência em 2021, com todas essas dificuldades. A Copasa leva o mesmo saneamento básico para essa região carente, e igual tem aqui em Belo Horizonte. Isso ajuda a corrigir essas desigualdades sociais. Então a nossa luta é uma luta por igualdade social. Então nós travamos uma batalha aí com o governo Zema com relação à privatização por esse sentido. Aí o governo Zema protocolou na Assembleia, depois do segundo mandato já de gestão dele, aí ele protocolou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei da privatização, mas antes disso, primeiro, ele precisava calar o povo, porque pesquisas já apontavam que a população do estado eram contrárias à privatização. Então aqui,
para o pessoal que é aí do Paraná, que está assistindo esse podcast, para vender a Copasa, é obrigado a passar por um quórum qualificado de 3/5 dos deputados, e depois que os deputados votarem pela privatização, era obrigatório perguntar à população se concordava com essa votação. Esse instrumento previsto na Constituição do nosso Estado, ele chama referendo popular. É a população referendando a decisão do deputado. Isso equilibra o poder do legislativo com o poder do povo. Aí o Zema, como ele sabia que a população era contra a privatização, o Zema foi lá e deu um golpe no povo e protocolou a PEC que nós apelidamos de PEC do Cala-Boca, a PEC 24. Essa PEC, ela de fato passou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aí, infelizmente, tirou esse direito do povo. E aí veio a discussão da privatização da companhia, através do projeto de lei 4380. Nesse projeto de lei 4380, e aí a gente fica muito decepcionado da forma que se deu aqui no estado de Minas Gerais, e eu acredito que nos outros estados também aconteceu da mesma forma que eu acompanhei, como aconteceu no Rio Grande do Sul, lá a base do companheiro Arilson, né, que lá vendeu a Corsan. Não teve discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não teve argumentações, justificativas técnicas, estudos elaborados de deputados de direita mostrando por que tem que vender a companhia. O motivo pelo qual tem que vender a companhia. Pelo contrário, o que aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foram os deputados do Bloco Democracia e Luta, que é da oposição do governo aqui do nosso estado, justificando por que não deveria privatizar. Porque a Copasa ela é eficiente, uma empresa altamente lucrativa, ela ajuda a corrigir as desigualdades do nosso estado, não tem cabide de emprego porque aqui vai entrar tem que fazer concurso público. E o monopólio, que tanto falaram que ia acabar, é do setor de saneamento básico. Então, vender no momento onde São Paulo está sofrendo por causa da privatização, isso aqui é imaginar que o povo mineiro é bobo. É um golpe. É um golpe. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, você colocou essa palavra golpe, isso me fez lembrar de uma coisa. Lá, para passar a PEC 24, que é a PEC do Cala-Boca, o Tadeu, que é o presidente da casa, ele teve que fazer uma manobra para conseguir mais um voto. Nós judicializamos essa manobra. Está na justiça, questionando o voto no deputado estadual Bruno Engler, que chegou para votar depois já tinha encerrado a votação. Então isso se trata de entrega do patrimônio público para o capital privado. Isso aí se trata de entregar todas as empresas de saneamento que tem do nosso país para o capital privado. Porque o capitalismo é muito forte, né? Se hoje o saneamento é alguma coisa rentável, eles vão querer explorar o saneamento básico. Amanhã, quando o saneamento passar a não ser, o que eles vão fazer? Eles vão abandonar e vai fazer exatamente o que aconteceu em outros países do mundo, como você citou aqui. Igual o exemplo de Cochabamba, né, que lá foi privatizado e teve que ter uma guerra da água. E o Oscar, você conheceu o Oscar, né, Nivaldo? Lá no Espírito Santo. Ele liderou essa guerra da água para retomar o saneamento básico para o Estado, para o poder do Estado. Porque a exploração, ela vem, mas em contrapartida a população não recebe uma água de qualidade, uma conta de água mais baixa. O que a população tem que entender é que o seguinte, a empresa privada é lucro, não é? Somente lucro. Somente o lucro. Eles não têm simpatia pelo subsídio cruzado, né? Eles não têm simpatia, né? Pela tarifa baixa. Tarifa social. Tarifa social. Apesar de que a tarifa social, ela é lei, né, Nivaldo? E aí o pessoal, de vez em quando, faz essas provocações para rir nas audiências públicas, porque nas audiências eu sou sabatinado. Eu participo de audiências públicas aqui quase, assim, na semana, pelo menos 3, entendeu? Aqui é uma loucura como funciona aqui em Minas Gerais. E a pessoa fala bem assim, mas a tarifa social não é lei federal? É uma lei federal, mas é um desconto da tarifa praticada pela companhia. Então, se a companhia pratica uma tarifa alta, automaticamente isso afeta a tarifa social, né? Que é o que você está falando aqui. Isso, a empresa privada vai fazer de tudo para dificultar. Apesar de ser lei, eles burlam tantas leis, não é? Sim. Então vai fazer de tudo para dificultar. Justamente isso. Uma questão interessante dessa tarifa social, até, se você parar para pensar, uma empresa estatal, ela essencialmente faz o serviço de... que nem você falou, corrigir as desigualdades.
Uma empresa privada não tem intenção de que, por exemplo, vamos levar água ali na periferia de BH, vamos levar água ali naquela região. O CEO da Sabesp falou para Tarcísio que a responsabilidade social é do Estado. Não é da companhia depois que foi privatizada. Exatamente. E aí como é que vai ficar essas regiões? Porque não adianta falar assim, não, que o Estado vai conseguir resolver o problema. BH está crescendo. E não é a parte cidade que, digamos assim, é a favela, a questão do crescimento dessas áreas, certo? Muita gente chegando sem condições e está crescendo essas regiões. O que você vai fazer para atender essa população? E é uma discussão interessante porque todo dia eu estava, ontem mesmo, conversando com alguns colegas seus de não lembro agora o nome da cidade, da região, mas ele comentou um fato que eu achei interessante relevar aqui. Por exemplo, se você, por exemplo, tem R$100 e desses R$100 você tira o pagamento das suas contas, né? Vamos supor que você pague uma fatura de água. Essa fatura de água, certamente, ela está subsidiada pelo fato de ser estatal. Você já parou para ver atrás a quantidade de processos que tem que ser feitos para manter uma qualidade potável dessa água, até porque Minas Gerais tem uma qualidade de água incomum e preciosa, porque cada cidade histórica, cada local produz uma qualidade de água diferente. Por quê? Por causa do mineral que tem dentro, na região da onde é extraída a água. Então a gente fala que o DNA da água, ela tem uma característica única. E vocês do estado de Minas Gerais, você tem esse perfil. Todas as cidades têm esse perfil. E uma empresa estatal é a única que consegue fazer esse tipo de atendimento tão específico em cada região do seu estado. E olha que o estado é grande. 800 e quantos municípios? 53 municípios. Então, são 853 tipos... Lá no Espírito Santo tem 78 só, Fabinho. Um abraço para você, viu, Fabinho? O Espírito Santo é do tamanho da região do Vale de Jequitinhonha. Então, assim, só fazendo um comentário aqui. Assim, essa semana, a Enel teve dificuldade em São Paulo. Por que não chamou a Copel, que está privatizada do Paraná, para dar apoio? Teve que chamar a CEMIG aqui em Minas Gerais. Chamou a CEMIG. Inclusive, lá no Paraná, esses dias eu entrei 11 horas na estação de tratamento, já estava sem energia. A energia só foi retornar às 11 horas do outro dia, ainda porque a diretoria tem conhecimento com a diretoria da Copel. Então, é mais fácil. Imagina para a população, um cidadão simples. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você, Eduardo. Assim, na tua visão, a gente viu tua batalha aqui, a tua batalha dos demais diretores aqui do Sindágua, na Assembleia, você assim, teve praticamente morando dentro da Assembleia nesses dias aí, teve um contato bem mais próximo, né? Quais as principais dificuldades enfrentadas durante todo esse processo que você sentiu aqui, em si falando de população, conversando com a população e conversando lá dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Vamos lá. Vou separar isso aqui em 2 pontos. População e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. População não se estressa por política. Se você ir lá amanhã, agora, perguntar à população o que está acontecendo na Assembleia, ninguém está sabendo. A Copasa, como é uma estatal e está presente em quase todos os municípios mineiros, talvez o pessoal já vai começar a entender que ela está para ser privatizada. Então a população, infelizmente, não se interessa. Então, por essa falta de interesse, é que a Assembleia fez o jogo que jogou. Né? Fez o jogo que fez, né? Tirei a redundância aqui. A Assembleia não fez discussão nenhuma com relação à privatização, como eu falei aqui, porque a população não está nem aí, infelizmente, sabe? E não é culpa da população de Minas Gerais, isso aí é natural, é da política. As pessoas não se interessam por política. Eles acham que, vamos colocar isso aqui agora de forma atravessada aqui, empurrada aqui, porque no ano que vem o pessoal vai esquecer e vai votar em mim do mesmo jeito. Com certeza. Pesquisas apontam que 57% do povo é contra a privatização. Esse é o primeiro ponto. A Assembleia, lá, a dificuldade que eu tive, é porque quando você já tem uma opinião daquilo que você está fazendo, você não vai mudar ninguém. Porque não teve debate. Então, se não teve debate, você não muda a opinião de ninguém. Os deputados que votaram aí pela privatização da companhia
eles já entraram nesse debate já para vender a Copasa. Você não mudava essa opinião dos deputados se não for um clamor social. E o povo não foi para a rua, infelizmente. Tentamos várias vezes, fizemos aí atos estaduais com movimentos sociais, sindicais, não vou nem citar todos aqui, porque senão vou ser muito injusto com eles, com todos eles. Mas a gente fez vários atos para tentar chamar a atenção da sociedade. Nós temos aqui um município em Minas Gerais, que vocês devem conhecer, já foi a capital do país, né? Ouro Preto, onde teve a Inconfidência Mineira, Isso. terra do Tiradentes, onde lá nunca teve Copasa. Lá era um departamento municipal de água e esgoto. E aí privatizou o saneamento básico. A conta subiu em 200%. Fiz uma entrevista com vários moradores de lá. Eu fui lá para entrevistar os moradores. Você não acha um no município que fala bem da privatização. E isso aí a gente espalhou para Minas Gerais inteiro. Em todas as audiências públicas que a gente participou, a gente passou relatos de como que se deu em Ouro Preto. Só que a sociedade, ela não se importou com relação a isso. Então os deputados, eles já estavam convictos que a população não ia mobilizar com relação a isso. Porque o serviço do saneamento básico, ele é um serviço que gera transtorno. E a sociedade, ela pensa que uma privatização parcela apenas a sociedade. Ela pensa que a privatização do saneamento vai acabar com buraco de rua. Não vai acabar com buraco de rua. Isso vai continuar. Interditar garagem de clientes por causa da manutenção, isso vai continuar, sabe? Então essa falta de compreensão da sociedade com relação aos serviços que é o saneamento básico gera talvez um desinteresse com relação a isso. Então os deputados, eles trocaram a melhor empresariamento pública que tem no nosso estado, porque ela leva saúde pública, por isso que eu falo melhor. A CEMIG também é uma empresa muito boa aqui no nosso estado, mas eu só falo melhor nesse sentido por causa da saúde pública, né? Mas são as duas melhores empresas no nosso estado. Eles só fizeram isso aí porque eles já tinham trocado a Copasa por alguma coisa para a campanha deles. É claro que isso aconteceu. Emendas, outros projetos para passar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, favores políticos. Nós temos aqui irmã de deputado que está na Copasa indicada politicamente. Você não muda o voto de uma pessoa dessa, porque não teve debate. A partir do momento que você vai lá e debate o assunto que você está em pauta, aí você pode criar dúvidas na cabeça dos deputados que podem votar. Por isso que não aconteceu e é por isso que eu tive essa dificuldade. Nós tivemos essa dificuldade na Assembleia Legislativa. O jogo já estava dado. Só aqui para complementar, o que a população tem que entender é que é o seguinte: quando se entra num processo desse, o político, o governador, a diretoria da Copasa já estudou a população. Já estudou a população, assim, o perfil da população é que a gente comenta na Sanepar. Quando a gente vai assinar, entra numa proposta de acordo coletivo, a companhia já estudou o quanto o trabalhador está devendo, o que ele precisa, o quanto que ele está, assim, endividado, e faz aquelas propostas loucas. Eduardo, só mais uma pergunta. O envolvimento do trabalhador, como que você avalia o envolvimento do trabalhador copasiano dentro desse processo? Nossa Senhora, eu acho que eu sou o presidente de sindicato aqui do nosso país mais feliz que tem, entendeu? Vocês sabem mais do que eu que mobilizar a categoria não é fácil. Porque a categoria, elas não têm o conhecimento que a gente tem. E elas não têm culpa disso, não. Nós somos operacionais, né? Por exemplo, você é operador de... ETA. Você é... Administrativo. Eu trabalhei na Copasa, eu entrei na Copasa como servente. Fiquei 5 anos de servente de esgoto, depois 3 de oficial de esgoto, depois 3 operando a ETA. E agora estou no administrativo porque eu estou no SAS, mas estou licenciado hoje. Então nós, copasianos, que trabalham no saneamento básico, Copanó, que está ali na rua todos os dias, não tem tempo para ficar acompanhando política. Então nós temos o conhecimento disso aí, sabe? Então não é fácil você mobilizar trabalhador por falta de conhecimento. Não é fácil fazer isso. O trabalhador da Copasa e da Copanó, eles estiveram mobilizados desde o primeiro dia. É claro que não com a intensidade que chegamos aqui no final. Porque ao final o pessoal foi entender o que estava acontecendo, sabe? Tem aqueles trabalhadores que falam: esse negócio de privatizar, fala a vida inteira. Isso não vai acontecer, não. Isso é conversa do sindicato. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Tem esses trabalhadores, sim. Mas o trabalhador, quando a gente chamou para fazer greve, o trabalhador compareceu. Nós lideramos as maiores greves na gestão do governo Zema aqui no nosso estado.
trabalhadores da Copasa, que não é a maior categoria do nosso estado. Então isso aqui não posso nem cobrar do trabalhador a falta de envolvimento. É claro que teve alguns que não foram, mas a massa, a categoria, e ontem você estava lá e você viu isso acontecer, Muito bonito, a categoria ela participou. Então assim, é desta forma que nós vamos continuar mobilizados até a venda da companhia. Porque até a venda tem muita coisa para acontecer, se vai acontecer, porque ainda tem ações judiciais que estão em curso aí, nós vamos continuar dando prosseguimento ao que nós estamos fazendo. Continua. A luta não para. Ô Eduardo, eu sei que você está com o tempo contado aí, mas ó, uma pergunta bem interessante que eu queria fazer para você. Nós, dentro do Paraná, atendemos 345 municípios e temos um déficit de mão de obra muito sério. E a partir desse déficit de mão de obra, a qualidade do serviço caiu. Reduções até nas equipes de manutenção terceirizadas, não é nem nosso. Então, há uma discussão que é muito séria, que é a questão do concurso público. É repensar a contratação de mais funcionários. Uma empresa não é nada, um prédio, uma estrutura não é nada sem pessoas. E vocês falaram para nós agora que são 850... E 3 municípios. E 639 concessões. E aí você trabalha na seguinte questão, conhecendo cada processo que você já passou durante a sua vida dentro da companhia. Hoje, o déficit de funcionários, por exemplo, quando você entrou, tinha quantos funcionários e quantos funcionários tem agora, por exemplo, nesse momento aí derradeiro da autorização da privatização? Você pode contar um pouquinho dessa situação? Quando o Zema, esse governo que está aqui hoje, safado, ele assumiu a Copasa, assumiu o poder do governo do estado, a Copasa tinha 12 mil trabalhadores. Hoje tem 9.500. Só aí você vê um déficit de 2.500 trabalhadores. Qual foi a estratégia dele? Vamos piorar para no final a gente vender que a privatização é a solução. Ponto. Entendi. E dentro desse panorama, por exemplo, houve solicitação por parte do governo ou houve manifestação por parte do governo sobre a questão da contratação ou do concurso público? O que lhe foi falado aqui? Porque essa parte da história eu não conheço. Então, assim, para fazer um histórico. Nós questionamos concurso público, reposição do quadro dos trabalhadores, inclusive em acordos coletivos. Mas um governo que quer privatizar e que quer preparar a Copasa para o capital privado, ele não faz concurso público. Então o governo já havia anunciado que não ia fazer concurso público. Então assim, a população de novo, é o que eu falo e repito, se a população acompanhasse, a população não estava clamando por concurso público aqui para trabalhar na Copasa. E infelizmente isso não aconteceu. Entendi. Eduardo, não, é essa discussão que a gente observa em todos os estados e principalmente o nosso, porque não só a questão da nossa empresa, onde a gente trabalha, mas também outros estatais, eles têm uma reclamação direta sobre a questão falta concurso. E eu acho que eu venho trazer aqui para somar junto com a sua preocupação que o serviço só existe da companhia se tiver funcionário. Só se tiver trabalhador mesmo. Com certeza. E é isso aí que a gente quer passar, né? Eu me sinto bem, né? Feliz de estar aqui em Minas Gerais, mas ao mesmo tempo triste com esse momento difícil, né? Que vocês estão passando aí. E a gente quer passar uma mensagem também, principalmente para os saneparianos, né? Olha, gente, a situação enfrentada aqui pelo Sindago, aqui no estado de Minas Gerais, pelos trabalhadores do saneamento. Por isso que a gente fala sempre, privatizar não é bom. A gente fez matéria, fez vídeo, fotos, e estamos conversando aqui com o Eduardo, né? E assim, gente, privatização não é boa. O pessoal tem que se ligar. A população do Paraná tem que se ligar, o sanepariano tem que se ligar e passar para a população sobre a privatização, porque depois que privatizou não tem jeito, e os políticos não estão nem aí.
Os políticos não estão nem aí, já entram na Assembleia ou entram no mandato preparado para votar a privatização, que é acerto com o governo, esses desgovernos, né, que só querem privatizar e vender e a preço de banana o patrimônio público. É isso? Vamos encerrar? É isso aí, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Você tem que Prazer passar estar com você né? aqui, Tomar uma Eduardo. cachaça. Prazer, muito obrigado por esse momento aí, Eduardo. Eu acho que você enriquece o movimento sindical com sua atitude, seu pensamento positivo. Eu acho que é isso que falta e acho que foi essa motivação que o Nivaldo falou, ó, vamos ter que ir lá, eu vou te mostrar o que o Eduardo está fazendo aqui. E de fato, você fez uma grande mobilização. É aquilo que você comentou, acho que existe uma necessidade da mobilização da população e entender a questão de que cada centavo hoje que você consegue deixar de gastar com a conta de água, que você vai lá e compra roupa para o seu filho, um calçado, uma calça, esse dinheiro vai para a conta de água agora, não vai sobrar mais dinheiro. Então é uma preocupação que as pessoas mais simples elas têm que entender, que a privatização ela quer lucro. E é uma situação que a gente precisa trabalhar e os processos de reestatização que acontecem no mundo só começaram a partir dessa conscientização do processo. E é aí que a luta continua. Com certeza. Agradecer a você, Eduardo. Como o Marcelo falou, já tinha falado, ó, conheci, além de pessoa, né, a gente se conheceu em Brasília, você, o Lucas, né, e assim, com seres humanos, pessoas legais pra caramba, e falei com o Marcelo, vamos lá, o sindicalismo lá, parece que é outro país, eu usei essa expressão, porque ótimo o trabalho que vocês fazem com o trabalhador, mobilização, questão de estrutura. Agora daqui uns dias vocês vão ter a nova sede, a gente vai voltar aqui para a festa também, para inaugurar, ajudar a inaugurar. Parabéns, muito obrigado, cara, pela recepção aí, e vamos voltar aqui, daqui uns dias vamos voltar aqui de novo, porque Minas Gerais é bom demais, né, e vamos voltar. Obrigado, cara, obrigado a toda a sua equipe, pessoal do Sindágua, né, o nosso produtor ali, o Igor. Obrigado. E a luta continua, né? E nós só passamos, isso é só uma fase difícil, mas nós vamos continuar na luta e nós vamos continuar apoiando. Vindo aqui, como eu já disse, e dar apoio para vocês. Que saneamento é um só, trabalhador é um só. Né? Então, trabalhador apoia trabalhador. É isso aí, Nivaldo, é isso aí, Marcelo. Eu que agradeço pela presença de vocês aqui hoje, poder sair de tão distante, quantos quilômetros? 1.100. Por ter rodado 1.100 quilômetros para estar aqui participando da nossa luta. Às vezes o pessoal fala bem assim, mas resolveria o quê? Mais 2 pessoas aqui. Resolve muita coisa, pensamento positivo, troca de experiência, né? Igual nós estamos passando essa troca de experiência lá para Sanepar também. O pessoal do Paraná, para não deixar isso acontecer nos outros estados, para que a gente aprenda com os erros dos outros, para não cometer os erros que os estados estão fazendo. São Paulo era para ser um exemplo para nós estamos aqui cometendo o erro de São Paulo, cometendo o erro do Rio Grande do Sul. Então, por isso eu agradeço vocês estarem aqui hoje no nosso podcast, isso aqui vai servir muito para nós. Agradeço pela parceria, pela amizade de sempre. Marcelo não é Tanaka. É o quê, Marcelo? É Marcelo o quê? Munefumi. É japonês? Tanaka tá melhor. Tanaka que tá isso? melhor. Eu vou continuar chamando eu vou continuar chamando Marcelo Tanaka. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu espero vocês aqui na inauguração da nossa nova sede. Não só beleza? na inauguração, mas outras vezes. Então valeu. Encerramos aqui, né? E você que quiser acompanhar esse bate-papo com o Marcelo e o Nivaldo, lá do Paraná, trabalhadores da Sanepar, sindicalistas, acompanhe o nosso podcast. Tamo juntos.